A teoria já é furada. Por quê? Qual que é a teoria do comunismo, né? Pra pegar o Marx. Aí a gente vai... Caraca. Aí a gente vai longe. É. Aí a gente vai longe, né? Marx, ele defendia, né, o que a gente chama de materialismo histórico dialético. Isso. O que é o materialismo histórico dialético? Antes de qualquer coisa, materialismo. Então, o marxista, ele é, antes de tudo, materialista. Você fala, como assim, caralho? O cara é materialista? Ele quer comprar uma Ferrari? Não, não tem nada a ver com isso. Ele acredita que o que dita a sociedade existe em prol de uma relação material. O que define se eu tenho poder ou não é uma relação material. Não é se eu sou mais inteligente, não é se eu sou mais carismático, não é se eu sou um líder religioso, não é se eu tenho voto. O que dita o poder, a dinâmica de poder da história da humanidade, segundo Marx, são as relações materiais. Por isso que ele é um materialista. Então, como é que... E nesse ponto... desse ponto da revolução, das revoluções burguesas, eu concordo com Marx, que ele diz o seguinte: por que a monarquia caiu? Por que a nobreza caiu? Por que caiu o feudalismo e surgiu o capitalismo? Porque a burguesia chegou num nível de... Voltando, né? O que é a burguesia? Plebeu, gente comum, que comercializava nas feiras e que ficou rico, sem ser herdeiro de terra e sem ser filho de nobre e de rei. Gente que enriqueceu sendo da plebe. Por que essas pessoas ascenderam ao poder? Conseguiram tomar o poder dos nobres e dos reis? Porque eles ficaram ricos. Porque eles passaram a controlar mercenários, passaram a ter vários funcionários, soldados, passaram a ter um poder em razão das relações materiais, em razão do dinheiro, passaram a ter um poder maior do que o dos nobres e dos reis. Perfeito. E nisso eu concordo com o Marx. E aí, o que o Marx dizia? Hoje, qual é a relação? Antes a relação era monarquia, nobreza, plebe. Tá. Qual que é a relação hoje? Hoje a relação é burguesia, proletariado. Quem detém os meios de produção... Hoje eu tô falando Revolução Industrial. Né? Na época dele. Eu tô falando século XIX. Tá. Burguesia, né? Proletariado. Burguês é aquele que detém os meios de produção. Quem tem a fábrica. Quem tem as máquinas que produzem. Proletário é aquele que só tem a sua própria força de trabalho para vender. A única coisa que o cara tem é a prole, né? Os filhos. Por isso que ele é proletariado. Ele só tem filho e mão de obra, né? Ele só pode vender o próprio trabalho. Qual que é a tese dele? O dia em que o proletariado tomar os meios, perceber que está sendo explorado economicamente e tomar os meios de produção, você tem um novo regime, que é, primeiro... Uma nova dinâmica de... social. Como você teve do feudalismo para o capitalismo, sim. você tem do capitalismo para o comunismo. Só que tem a fase intermediária, que é o socialismo. O que é o socialismo? O socialismo é um período de ditadura do proletariado. É quando o proletariado ascende ao poder e acaba com as injustiças. Como? Revolução. Tiro. Ah, é? Marx era revolucionário. Ele defendia, tem que matar a burguesia. Caralho. Matar. Ele até tem uma frase famosa, não sei se é dele ou se é do Engels, ou se é do Lenin, que era a justiça, o capitalismo vai acabar quando o último banqueiro morrer nas tripas, morrer enforcado nas tripas, cara, do último... Tenta achar isso. Tem alguma coisa desse sentido, nas tripas do último burguês, alguma coisa assim. Ele era um revolucionário, ele defendia a luta armada, né? Ele defendia que o proletariado pegasse em armas, matasse a burguesia e tomasse para acabar com aquela injustiça, né? Ele não defendia, porque matasse, por quê? Porque ele era mau, que ele defendia homicídio. Não, porque ele acreditava que os fins justificavam os meios. Ele acreditava que aquela injustiça material causada pelo monopólio dos meios de produção, porque é mais do que o proletariado não ter meio de produção. É que só burguês tinha meio de produção. Ou seja, não tinha pra onde correr. Para eu sobreviver, para eu comer, eu precisava trabalhar para um burguês, para uma fábrica. Porque todas as outras maneiras de sobreviver tinham acabado. Mas ele não, naquela época não tinha uma ascensão ainda social, de
alguém da prole, proletariado conseguia ascender, também começando um pequeno negócio? Não, nessa época não existia. Era muito difícil, porque o cara que já tinha uma máquina, ele tinha que eu acho que é uma coisa que pode acontecer durante o nosso tempo de vida, Com as megacorporações? com inteligência artificial. Ah, tá. Com você substituir com máquina produzir máquina. Entendi. A gente tem um salto de produtividade tão grande que eu não consigo competir. O empresário comum que tem uma máquina de hoje Entendi. não consegue competir com o cara e você tem uma desigualdade muito grande. Então, E era o que tava. Aquela época devia estar passando isso. Era o que tava rolando. Revolução Industrial, esses caras já tinham dinheiro, têm os meios de produção. E pra esse cara que chegar aqui não tem como, tem um cara. gap gigantesco. Só que também Ele percebeu isso. percebeu isso e falou: cada vez mais, o que o Marx acreditava, a produtividade vai aumentar. Ou seja, o rico vai ficar mais rico. E o pobre vai continuar pobre. E vai ficar cada vez mais miserável porque a produtividade aumentando nas mãos dos capitalistas, eles vão continuar mantendo o poder. E para enriquecer essa definição de materialismo, ele acreditava que tudo era justificado nas relações materiais. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A relação material é que ele chama de infraestrutura. Todo o resto é superestrutura. O que é superestrutura? Música. A música existe para justificar as relações materiais de opressão. Caralho, peraí. Aí eu não entendi, porra. Calma, que eu vou desenvolver. Vou desenvolver. A música, a política, o cinema, Filosofia. filosofia, tudo existe para quê? Para o proletário não entender que é explorado. Ah, o lance do pão e circo. É mais. Você entendeu, né? Entendi, mas É isso? é mais complexo do que isso. Entenda que a ideologia política, por exemplo, ele fala. Ele não falava especificamente de democracia, mas vamos supor, né? Hoje, os marxistas pós-Marx colocam que o PCO, por exemplo, o PCO diz que não reconhece a democracia. Porque a democracia é só uma invenção burguesa pro proletário pensar que tem algum poder, Dá ilusão pra ele. que tem alguma influência. Da mesma maneira que a política que é o que Marx chamava de ideologia. Ideologia, para Marx, é no sentido pejorativo. É uma construção teórica para alienar o proletário. Entendi. Para ele não se ver como um proletariado. Para ele não ter o que o Marx chamava de consciência de classe. Ele entender que ele e todas as outras pessoas que têm uma condição material igual a ele pertencem a uma mesma classe e, portanto, devem ter o mesmo pensamento revolucionário.